Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entrega esse conteúdo aí de forma relevante a cada vez mais pessoas. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2022, olhando um pouquinho aí para tudo que aconteceu no mercado no dia de ontem e falando um pouquinho aí de ambiente político, economia e também cenário corporativo. Temos aí a próxima meia hora aproximadamente de um bate-papo descontraído diariamente aqui no nosso canal. Olhando um pouquinho então para números e para fechamento do mercado no dia de ontem, semelhante ao que vimos aí no restante da semana, o Ibovespa sofrendo ainda com bastante volatilidade, operando aí entre perdas e ganhos durante quase todo o dia, mas ao final do pregão conseguiu aí fechar em leve alta. E por aqui ainda temos, obviamente, a repercussão aí da ata do Copom que tivemos aí na terça-feira, com os desdobramentos e principalmente as falas aí de uma redução a partir da próxima reunião do Copom do ritmo de altas da Selic, mas ainda preocupados aí com o tamanho desse aumento no prazo total, até quando teremos aumentos de taxa de juros e qual será o pico, inclusive com o mercado já voltando a reprecificar a taxa básica de juros até o final do ano, subindo um pouco essa expectativa. Isso tudo acaba impactando bastante o cenário. Ontem também nós tivemos a divulgação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, que veio em linha com aquilo que era esperado, mas sendo aí a maior alta para o período desde 2016, isso também trazendo aí um peso diferente para o mercado, óbvio por se tratar aí de uma elevação em linha com a expectativa, isso aí trouxe um pouco mais de alívio também para o setor de tecnologia, para varejistas, né, que tem sofrido aí nas últimas semanas, nos últimos meses, principalmente aí com a alta da inflação, alta da taxa de juros e consequentemente aí com a redução do poder de compra da população, isso tudo acaba pesando no resultado dessas companhias. Por outro lado, ontem o que segurou os ganhos do Ibovespa foram as ações aí de bancos, com a divulgação de balanços e resultado do Bradesco, que apesar de ter tido lucro recorde, veio abaixo do que era a expectativa e isso também trouxe aí uma redução, uma queda nas ações de outros bancos, como é o caso do Itaú, que tem divulgação de resultados ainda essa semana e surge aí a expectativa de que ele também possa entregar um resultado abaixo do que é esperado para o mercado. Isso segurou um pouquinho ontem o mercado, a bolsa brasileira. Olhando aí para a moeda estrangeira, o dólar, ontem ele voltou a cair, olhando aí principalmente para essa ansiedade no mercado internacional e ainda com investidores apostando muito forte em Brasil pelo preço dos ativos mais em conta e toda oscilação no mercado internacional. Olhando um pouquinho aí para o exterior, hoje aí temos divulgação de CPI e também algumas divulgações em relação a desemprego nos Estados Unidos. Isso tem mexido já desde ontem aí com o cenário e com a expectativa, principalmente aí após as falas de Jerome Powell, né, depois da reunião do FOMC lá no início do mês, final do mês passado, isso pesando bastante, aí, pois pode dar indícios dos próximos passos aí do Federal Reserve em relação à política monetária e o tamanho do aperto aí que virá nas próximas reuniões a partir de março. Europa também mantendo aí altas no dia de ontem e tentando recuperar um pouco aí das quedas da semana passada, principalmente aí o setor de tecnologia tentando recuperar bastante aí as quedas, né, onde as bolsas derreteram na semana passada e tentando novamente aí o mercado operar próximo das máximas históricas. Olhando para números de forma geral,
Nós temos aí o índice Bovespa fechando a 112.461 pontos no dia de ontem, uma alta de 0,20%, e o dólar chegando aos R$ 5,22, uma queda de 0,65%. Bolsa de tecnologia norte-americana, Nasdaq, uma alta de 2,08%, retomando 14.490 pontos. Índice S&P 500, uma alta de 1,45% a 4.587 pontos, e Dow Jones já operando mais próximo aí das máximas, recuperando bastante já das perdas das últimas semanas, uma alta de 0,86%, fechando ontem a 35.768 pontos. Na Europa, temos o euro aí novamente perdendo os R$ 6,00 de cotação no dia de ontem, uma queda de 0,75% a R$ 5,96. Olhando um pouquinho aí para as bolsas europeias que fecharam em alta, nós temos aí o DAX na Alemanha com alta de 1,57% a 15.482 pontos no dia de ontem. O CAC na França aí subindo 1,46% a 7.130, e uma alta também no Reino Unido que subiu 1,01%, chegando a 7.643 pontos. Na Ásia, assim como falávamos ontem já na abertura, no fechamento do nosso Morning Call, as bolsas fecharam aí em sentidos opostos, com a China chegando a 13.531 pontos, uma queda de 1,55%, e o Japão, a bolsa Nikkei, operando em alta de 1,08% a 27.579 pontos. Olhando um pouquinho também aí para o cenário de cripto, ontem tivemos novamente aí uma oscilação forte nas criptomoedas, Bitcoin aí com uma alta de 0,43%, enquanto o Ethereum operava em queda de 4,06%. Petróleo futuro perdendo, né, valor no dia de ontem, principalmente aí com tudo que já viemos falando nos últimos dias, a possibilidade aí de evoluir o acordo nuclear no Irã, aonde o Irã pode voltar aí a produzir e exportar petróleo. Também aí toda a questão da preocupação em relação ao conflito, né, ou ao possível conflito entre Rússia e Ucrânia, que está mais amena a situação após algumas conversas, inclusive aí de parlamentares e o próprio presidente francês, o Emmanuel Macron, com o presidente russo Vladimir Putin, fazendo com que o preço aí da commodity perca de forma geral ontem aí os $90, e a negociação futura de petróleo também reduzindo aí no dia de ontem. O Brent ontem fechou a cotação a $91,84, enquanto o WTI fechou aí a $90 de cotação o barril, números de fechamento aí do dia de ontem, dia 9 de fevereiro. Olhando para o índice VIX, que também aí vem num movimento de queda após fortes altas na semana passada, com toda a preocupação em torno aí das bolsas norte-americanas e dos índices de tecnologia por lá, que pesaram no resultado das bolsas. Vimos o índice VIX ontem perder os 20 pontos, né? Lembrando, quanto menor a pontuação do índice VIX, menor o risco, menor a volatilidade do mercado de renda variável. Ontem, então, essa queda foi de 6,90%, fechando a 19,96 pontos. Sempre que está acima dos 20 pontos, o índice VIX é mais difícil de prever os próximos passos do próprio índice VIX e principalmente aí do mercado de renda variável, que começa a ter maior oscilação e maior risco. Olhando aí para metais futuro, novamente aí o ouro ganhando força, negociação aí para final de fevereiro, trazendo aí o ouro a $1.835,20 a onça. Alumínio futuro alcançando recordes também aí por conta de oferta e demanda. Desde o início do ano aí quase 15% de alta já na negociação de alumínio, e o alumínio futuro aí já sendo cotado para final de fevereiro de 2022 a $3.300 a tonelada. Ferro refinado se mantendo muito próximo aí de números anteriores e caindo um pouquinho em relação ao dia anterior, fechando aí a cotação a $147,64 a tonelada,
ainda bons números aí para fechamento em fevereiro de 2022. Olhando para as ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem, nós tivemos nas principais altas aí NTCO3, Natura, que subiu 7,82% a R$ 23,55. Azul 4 também subindo 6,43% a R$ 28,11. BIF3, que é Minerva, também subindo aí 5,84% a R$ 9,96. Melios Cash 3 chegando a R$ 2,96, uma alta de 5,71%. E TIM S3, Companhia Telefônica TIM, subindo 5,05% e fechando aí a R$ 14,13 a negociação no pregão de ontem. Já olhando para as principais baixas das ações no índice Ibovespa, tivemos as ações de banco aí perdendo bastante valor no dia de ontem. BBDC3, né, as ações ordinárias de Bradesco caindo 8,79% a R$ 17,21. BBDC4, as ações preferenciais caindo 8,58% a R$ 20,77. E TUB4, as ações preferenciais de Itaú caindo 3,98% a R$ 24,58. Via 3, né, a dona aí de Casas Bahia e Ponto Frio, também entre as principais baixas, novamente caindo 2,41% a R$ 4,04. E Sambi11 Santander Brasil também caindo 2,13% e fechando a cotação a R$ 31,70. Essas as principais altas e baixas das ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando um pouquinho para a agenda de indicadores que pode mexer com o mercado no dia de hoje, aqui no Brasil temos o indicador de crescimento no setor de serviços, indicador importante, sempre ressaltamos aqui que desde o início da pandemia o setor de serviços tem sofrido bastante e pode ser aí um setor que ajude na retomada econômica. Óbvio, ainda depende muito da redução dos casos de Covid-19 para que possa voltar aí a pleno vapor o setor de serviços também, com eventos e também outras situações. Vimos nos últimos meses, né, principalmente final de ano, início de ano, muitas empresas aí voltadas ao setor de serviços, como é o caso aí de bares e restaurantes, tendo dificuldades pelo grande volume de colaboradores afastados também por Covid-19, e isso pode, obviamente, afetar um pouco o setor de serviços, então vale a pena continuar de olho nesses indicadores. Já olhando um pouquinho para o exterior, alguns indicadores que são importantes ficar de olho no dia de hoje. Temos discurso de membros lá do Banco Central alemão, mostrando um pouquinho também desse momento aí, política monetária e próximos passos da economia no maior player da zona do euro. Temos discurso aí de membros do Banco Central Europeu, repercutindo ainda as decisões e próximos passos aí após a manutenção da política monetária pelo Banco Central Europeu. Temos discursos de membros do BOE, o Bank of England, lá no Reino Unido, que também repercute aí os próximos passos, as falas em relação à economia após aí o aumento na taxa básica de juros que tivemos na semana passada. Um indicador importante e muito aguardado aí pelo mercado no dia de hoje, o CPI, que é o índice oficial de inflação, é semelhante ao IPCA que nós temos aqui no Brasil. CPI é a inflação, então é o IPCA lá dos Estados Unidos, divulgação no dia de hoje. Esse é um indicador importante, principalmente para olhar os próximos passos do FOMC, a reunião do FOMC e do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que deve, a partir de março, subir a taxa básica de juros para controlar a inflação. E aí, complementando isso, temos aí hoje os pedidos de seguro-desemprego, pedidos contínuos e também os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que juntamente com a taxa de desemprego e a inflação, acabam aí sendo um bom medidor para o Federal Reserve tomar medidas aí em relação ao aumento da taxa de juros. Já falamos aqui sobre isso. O pleno emprego nos Estados Unidos e a inflação alta acabam aí levando o Banco Central norte-americano a tomar
medidas aí de aperto monetário para conter o poder de compra da população e, ao mesmo tempo, agora já não é mais necessário estímulos econômicos, visto que voltou à realidade de emprego pré-pandemia de Covid-19, por isso esses indicadores são tão importantes nessa semana. Olhando um pouquinho aí para cenário político e o que a política pode influenciar no mercado financeiro, nós tivemos aí no dia de ontem a bancada ruralista no Congresso conseguindo aprovar a flexibilização para uso e controle de novos agrotóxicos. Isso obviamente aí pode ter alguns impactos em outras bancadas aí que acabam questionando esses detalhes, e também esse maior uso aí de agrotóxicos também pode trazer aí um controle maior de pragas e um aumento na produção do agronegócio brasileiro, que tem obviamente uma grande força a nível global e pode influenciar também o mercado financeiro e a economia com maior exportação, ou até mesmo com alguns problemas em relação à exportação, dependendo do tipo de agrotóxico utilizado, que pode não ser aceito aí por outros países importadores. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e na discussão que pode vir a partir dessa flexibilização. Ontem também o STF, o Supremo Tribunal Federal, terminou o julgamento ali em relação à discussão em relação às federações e o prazo, né? Lembrando, os partidos políticos estavam pedindo um prazo maior para poder concluir as federações. A princípio, aí, as federações, então, com a aprovação do STF, vão poder ser feitas até o dia 31 de maio, para que possa aí concorrer ao próximo ciclo eleitoral. E o próprio PSB aí busca a coligação com o PT, inclusive para levar como vice, como candidato ou como pré-candidato a vice-presidente junto na chapa do ex-presidente Lula, o Geraldo Alckmin, né, ex-governador de São Paulo. Então existe toda essa negociação. E falando em federações, o PSB quer também que o STF mude algumas regras em relação às federações, no sentido aí de reduzir a força do Partido dos Trabalhadores nesse sentido, permitindo que apenas 4/5 das pessoas sejam o suficiente para votação aí e aprovação de decisões das federações partidárias durante o próximo ciclo eleitoral. Então podemos ter também alguns desdobramentos nesse sentido. Vale a pena ficar acompanhando ainda, principalmente por essas definições em relação ao processo eleitoral 2022, que certamente vão influenciar bastante o mercado durante esse ano. Olhando aí também para essa realidade de pré-candidaturas, o presidente do PSD, o Kassab, né, a princípio tem aí a ideia de uma candidatura própria, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022, mas informou que não descarta aí uma aliança política, e aí, obviamente, isso também pode mexer bastante aí com esses próximos passos, inclusive aí rendendo bastante tempo de TV, que é tão importante nesse olhar aí de eleições presidenciais 2022, e obviamente essas mudanças podem mexer com o cenário econômico e mercado financeiro brasileiro. O governo aí definiu, a base aliada principalmente do governo, as prioridades aí para votação, né? Falávamos já desde o final do ano e nos primeiros dias de 2022 também. A base aliada do governo e alguns parlamentares acreditavam que esse seria um ano difícil para aprovação de reformas. Existe uma pressão muito grande aí de alguns aliados e também do presidente da Câmara e do Senado para que alguns temas sejam discutidos mesmo agora antes do período eleitoral. Alguns desses temas que serão prioridade aí, segundo então o governo, é a questão da reforma do imposto de renda, né, que começou já a ser discutida no ano passado e acabou ficando na mesa com muitas definições ainda para esse ano. A mineração em terras indígenas, outro tema polêmico aí que pode gerar bastante pano para manga, muitos desdobramentos nesse sentido, e a flexibilização aí de compra e porte de armas são então essas prioridades que o governo define para a discussão no ano de 2022, ano eleitoral, onde certamente muitas coisas podem ficar pelo caminho,
com parlamentares não querendo se indispor com bases aliadas e principalmente aí com a sua região, onde eles buscam situações aí de novas eleições ou reeleição, isso tudo mexendo também e impactando no mercado financeiro e na economia brasileira. E olhando ainda um pouquinho mais para esse ambiente de eleições 2022, com aí os problemas do Podemos, né? Falávamos no dia de ontem, inclusive com o deputado Kim Kataguiri, né? Falando sobre a questão no podcast do Flow, onde teve toda uma repercussão desde segunda-feira, onde foi falado ali sobre a questão do nazismo, e isso tem impactado também a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Isso implica aí em cada vez mais uma possibilidade do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que é pré-candidato pelo Podemos, mudar de sigla e ir aí para a União Brasil para disputar as eleições presidenciais pela União Brasil. Esses desdobramentos ainda são discutidos, mas obviamente vale a pena ficar de olho, pois tem um impacto grande qualquer mudança aí nesse prisma eleitoral 2022. E há uma ala também do PSDB busca aí uma conversa e discussões com o governador de São Paulo, João Dória, também para um possível abandono da candidatura ou da pré-candidatura aí à presidência da República em 2022. Essas discussões e desdobramentos aí podem mexer com o mercado, então vale a pena estar de olho em tudo que acontece e diariamente nós trazemos aqui os principais fatos para vocês às 5h50 da manhã. Olhando um pouquinho para a economia e o que pode mexer com o mercado no dia de hoje e no restante da semana, com taxa de juros mais baixas, como nós tivemos aí no final de 2020 até início de 2022, numa taxa básica de juros, a Selic, na casa dos 2%, lá até o início de 2021, os brasileiros buscaram aí novos ativos, novos mercados, diversificando, uma entrada muito grande de novos CPFs na Bolsa Brasileira, também buscando um pouco mais de ganho nesse período, e também uma boa diversificação internacional, com os brasileiros buscando investimentos no exterior. Nesse cenário atual, 2022, com taxas de juros aí já em 2 dígitos, de uma previsão aí de taxa básica de juros na casa dos 12,25% no início de 2023, de acordo aí com o mercado nesse momento, os brasileiros têm reduzido esse ímpeto, né, esse apetite aí com investimentos no exterior. Isso, óbvio, traz aí mais investimento para os ativos brasileiros, não só de brasileiros aqui, mas já falamos diversas vezes de investidores internacionais que veem o bom momento de ativos aqui no Brasil. Só que, por outro lado, falando em investidor brasileiro, diminui a diversificação e o Brasil ainda é um dos países do mundo com menor diversificação em outros mercados. A maioria dos brasileiros acaba investindo somente no Brasil. Isso, obviamente, acaba deixando os investidores mais expostos a alguns riscos que nós já conhecemos, né, e que acabam impactando e tendo bastante volatilidade para o mercado, então vale a pena continuar de olho nesses desdobramentos que podem mexer cada vez mais com o ambiente econômico e mercado financeiro. E o Banco Central brasileiro reforça aí a importância de ainda em 2022 criar uma regulamentação específica, né, em relação à nova lei, o Marco Cambial, que foi aprovado aí no final do ano passado. O Marco Cambial traz aí algumas novidades interessantes, entre elas aí a possibilidade abertura de conta em moeda estrangeira aqui no país, também com o convite para que o Brasil participe da OCDE, né? Um dos acordos aí que o Brasil fez também foi a não cobrança de IOF nas transações e troca de moedas aqui no país. Isso aí o Brasil deu prazo até 2030 para que aconteça, e com isso o Banco Central reforça essa necessidade, essa importância de criar regulamentações específicas para todas essas mudanças que vêm acontecendo. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos que trazem, obviamente, aí maior transparência e tranquilidade para os brasileiros, mas pode mexer com a economia e mercado financeiro de forma geral. Voltando a falar aí da situação da ata do Copom e das falas aí dos diretores do Banco Central após a divulgação da ata do Copom, as políticas monetárias
não serão suficientes, né, a princípio, né, como os próprios diretores do Banco Central já reforçaram, para entregar a meta da inflação em 2022. 2021 já ficou bem fora, inclusive no final do ano, início de 2022, o presidente do Banco Central, Campos Neto, tendo que fazer a carta aí ao ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçando os motivos da não entrega da meta da inflação. A expectativa é que também fique fora do teto da meta a inflação de 2022, ficando aí próximo dos 5,50%, metade praticamente do que foi a inflação de 2021, mas ainda fora da meta, né, inclusive do teto da meta. Já imaginávamos isso, mas o Banco Central também e a própria ata do Copom trazendo essa perspectiva, e podemos ainda ter muitas mudanças nesse sentido, por isso é importante acompanhar tudo que acontece aí no cenário econômico brasileiro. A SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, é que os fundos de investimento aí tenham maior transparência, inclusive aí em relação à forma de comercialização e também as cobranças que existem dentro dos fundos de investimento, além das lâminas específicas. Aqui no Brasil existe uma legislação e uma autorregulação também por meio da Anbima para os fundos de investimento. A forma de divulgação e a forma de adesão para os fundos não é tão regulamentado nos Estados Unidos, não tem tantas regras como nós temos aqui no país, e a SEC então buscando essas melhorias para o mercado norte-americano. Isso, óbvio, também pode mexer e impactar de forma geral o mercado financeiro. Outro ponto interessante, discussão lá nos Estados Unidos, após termos aí dirigentes do Federal Reserve e também alguns casos de parlamentares, congressistas nos Estados Unidos sendo acusados e investigados aí por possível situação de informação privilegiada nas negociações de ações lá nos Estados Unidos. Há uma possibilidade de o Congresso norte-americano ser proibido aí de negociar no mercado de ações. Essa discussão aí tem esquentado os ânimos tanto de parlamentares de esquerda quanto de direita nos Estados Unidos. Ainda é uma discussão inicial, mas que pode, obviamente, trazer desdobramentos aí para o mercado, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos econômicos e políticos lá nos Estados Unidos. E finalizando a parte de economia, assim como já reforçávamos anteriormente, o fluxo aí de moeda estrangeira, né, e ativos mais baratos com investidores internacionais buscando o Brasil como um bom local para investir nesse início de ano, pensando aí principalmente na possibilidade de ganho de valorização desses ativos que caíram bastante desde o início do segundo semestre de 2021, faz com que os especialistas reforcem aí que é o que tem segurado a bolsa brasileira em cenário positivo. Esses ativos baratos, né, como estão sendo chamados, desvalorizados, é o que tem mantido aí esse bom momento, inclusive aí o mês de janeiro tendo tido a bolsa brasileira, o índice Bovespa, como uma das 10 melhores bolsas do mundo, falando em rentabilidade no período. Óbvio, tudo fruto aí de uma queda muito grande que tivemos aí no ano passado, e agora então essas possibilidades mexendo com o mercado, com a economia aqui no país. Olhando um pouquinho para setor, para ambiente corporativo, né, falando ainda um pouquinho de economia e política, desde que a Receita Federal começou a famosa Operação Padrão, né, conhecida também como Operação Tartaruga, onde alguns processos ficam mais lentos, principalmente aí nos portos, o que acaba atrasando importações e exportações. Nós temos tido alguns problemas, isso aconteceu aí após o orçamento de 2022 ser aprovado aí, um reajuste somente para os policiais, e aí alguns outros setores do funcionalismo público nacional começarem aí a cobrar reajuste salarial ainda em 2022. Essa realidade aí tem afetado também o ambiente corporativo, principalmente com algumas importações atrasando e afetando aí o custo das empresas aí que fabricam eletrônicos. Obviamente, esse custo acaba indo para o consumidor final em algum momento, então isso deve afetar o preço aí de eletrônicos que são comercializados, vendidos aí para a população
Isso mexendo, obviamente, aí com o setor, mexendo também aí com a questão de varejistas e outras empresas que já têm sofrido nesses últimos meses, principalmente pela perda do poder de compra e também a inflação aqui no país. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Sempre vale o reforço que não falamos aqui no nosso canal sobre recomendação de compra ou venda de ativos, apenas trazendo aí notícias que podem mexer com alguns setores do mercado financeiro no dia de hoje e nos próximos dias. Falando também em setor de petróleo, né? O petróleo aí que trouxe muitos ganhos em 2021 e uma boa expectativa para 2022, com o preço alto e também a expectativa aí de continuar o dólar elevado e até alcançar $100 até o final do ano o preço do barril de petróleo, fez com que a Petrobras conseguisse também pagar aí as suas dívidas, né, e ser uma grande distribuidora de dividendos aí no ano de 2021. Agora saiu o dado aí de que 70% da produção da Petrobras em 2021 veio do pré-sal, isso também trazendo aí ganhos nesse sentido e obviamente trazendo um pouco aí da força da companhia e de toda a expectativa que existe para 2022. Nesse cenário de inflação elevada, falamos aí de algumas varejistas, alguns setores que acabam sendo impactados, e o grupo Mateus, que fez seu IPO, sua oferta inicial de ações no ano passado, uma grande expectativa de expansão também, tenta contornar todo esse cenário e projeta a entrada em 6 novos estados no Nordeste, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos do setor, um setor que sofreu bastante aí com algumas empresas, como é o caso de Carrefour, entre outros, tendo aí uma redução grande no seu resultado já no ano de 2020 e também no ano de 2021, com a população buscando opções mais baratas e o grupo Mateus então tentando se estabelecer em novos estados na região Nordeste. Também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos do setor. Lá nos Estados Unidos, a corte norte-americana deu prazo aí até o dia 7 de março aí para a Latam negociar diretamente com os credores. Lembrando, a Latam tem aquele processo de recuperação judicial que foi solicitado. Alguns dos credores entraram aí com pedido na corte norte-americana por não terem ficado de acordo, né, não aceitarem a proposta feita pela Latam em relação aí a esse processo de recuperação judicial, e a corte agora deu prazo aí para que essa negociação seja feita diretamente entre eles até o dia 7 de março, senão haverá interferência aí da corte norte-americana. Lembrando, ainda dentro desse setor tem a realidade aí da Azul, que já fez algumas tentativas e algumas ofertas aí para comprar parte da operação da Latam aqui no Brasil, ou até mesmo comprar toda a operação e depois aí dividir, vender aí uma parte da operação para outras empresas, que até o momento também não foi aceito, não teve nenhuma evolução nesse sentido, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí do setor aéreo também, que foi fortemente impactado pela pandemia da Covid-19. E continuando a temporada de balanços aqui no Brasil, os balanços aí do quarto trimestre das empresas listadas na bolsa têm movimentado bastante, pouca a diferença em relação àquilo que já era esperado, e mesmo num cenário de grande dificuldade, com juros mais altos, os especialistas acreditam que não teremos grandes surpresas e teremos novamente valorização de alguns ativos nesse sentido, principalmente aí por conta dos balanços do quarto trimestre. E olhando para esses balanços, no dia de hoje, dia 10, nós temos divulgação aí dos balanços de Alpargatas, BR Partners, Hermes Pardini, Itaú e também Multiplan. Isso tudo pode movimentar o mercado no dia de hoje, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Já são 6h27 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, temos as bolsas asiáticas já fechadas, e olhando aí para a bolsa chinesa, que operou em queda também durante o dia de hoje e fechou às 5h30 da manhã a 13.432 pontos, caindo 0,73%. Olhando também aí para a bolsa Nikkei, a bolsa japonesa, ainda olhando para
Mercado asiático, que também a Bolsa Nikkei já está fechada desde as 3 horas da manhã. Bolsa Nikkei operando em alta, tentando aí recuperar as perdas, principalmente das empresas do setor de tecnologia. Na semana passada fechou em alta, então a Nikkei de 0,42% a 27.696 pontos. Demais mercados operando aí com um pouco menos de volatilidade do que nós tivemos no dia de ontem, uma expectativa aí das bolsas europeias operarem próximo da estabilidade no dia de hoje e o pré-market nos Estados Unidos um pouco mais forte, buscando novas altas e, óbvio, muita expectativa em torno do CPI e das falas aí de membros dos bancos centrais na Europa, o que pode, obviamente, aí, influenciar bastante o mercado. Olhando para as bolsas nesse momento, 6h29 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 0,30, o CAC na França sobe 0,10, no Reino Unido nós temos aí uma alta de 0,15, e olhando aí para o pré-market dos Estados Unidos, Dow Jones sobe 0,95, S&P 500 sobe 1,25 e Nasdaq sobe 1,70% nesse momento, lembrando aí que o mercado é soberano e tudo que a gente já falou aqui que pode mexer com o mercado e outras novidades podem impactar esse resultado e por isso amanhã nós estamos aqui novamente para este olhar e ver o que aconteceu e o que podemos esperar para o final dessa semana. Falando em índice Bovespa, novamente uma tendência de alta seguindo as bolsas internacionais, mas lembrando que o cenário interno pode trazer um descolamento ou potencializar esses resultados. Desejo aí um bom dia de trabalho, bons negócios e até amanhã quando voltamos com mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.